Bom dia, meus amados irmãos, queridos, que a graça maravilhosa, o grande amor do nosso Deus, consolo do Espírito Santo, seja sobre a tua preciosa vida. Nós somos a Igreja Presbiteriana do Meier, uma igreja que ama você, Igreja de Cristo Jesus, estabelecida há mais de 56 anos, quase 60 anos, contando o nosso tempo, desde a fundação como congregação no bairro. Estamos ali servindo a Cristo, propagando a sua mensagem. Mas nesse tempo de isolamento social, a igreja não está isolada. A igreja continua, através de cada membro, em suas casas, aonde estiver um membro da Igreja do Meier. Ele estará cumprindo a missão de Jesus, levando aqueles que necessitam da palavra de vida, a vida que o Evangelho nos dá. Eu quero, nesse momento, orar com você, orar por você. Vamos, nesse instante, portanto, nos colocar diante do Senhor com o coração quebrantado. Você está, essa manhã, celebrando a Jesus, cultuando ao Filho de Deus. Nós estamos juntos, irmãos, nessa caminhada, até o dia em que Deus nos chamar para estar com Ele. Vamos, portanto, agora curvar as nossas frontes, vamos falar com Deus no silêncio dos lábios, mas o coração vai falar com o Pai. Então confesse a Ele seus pecados, seus limites, suas mazelas, clame por Jesus nessa hora. Diga o quanto você deseja verdadeiramente adorar o Pai. E que Jesus o ajude, que Jesus o conduza através do seu Santo Espírito nesse tempo de verdadeira busca, de verdadeira adoração ao Senhor. Passado alguns instantes de oração silenciosa, eu vou pedir ao Davi que nos coloque diante de Deus. Vamos buscar ao Senhor, façamos isso. Nosso Pai, Tu és o único Deus verdadeiro, que enviou Teu Filho Jesus
nós, mais um dia, mais um domingo, estamos aqui para te oferecermos louvores, ouvirmos a tua voz, falarmos contigo. Pai, o Senhor está aqui. Nos dê consciência da tua presença, Pai. Nos dê reverência da tua presença. Nos dê tranquilidade de coração, porque, como disse o salmista, mais vale estar um dia nos teus atos do que em outro lugar. É como 1000 dias, Senhor. É melhor, Pai, estar um dia do que 1000 dias em outro lugar. Então, separar um dia vale por alguns anos, Pai, na tua presença. E estamos separando esse momento, Pai, no anseio de sermos abençoados, porque nós não queremos criar cisternas, buracos e onde possamos reter água, Senhor, mas Jesus disse que Ele daria de graça se alguém tivesse sede, porque a água que Ele desse, ninguém nunca mais teria sede. Louvado seja o nome. E nós o recebemos, Pai, mas também é verdade que muitas vezes nós nos esquecemos, porque somos fracos, muitas vezes nós transgredimos a Tua lei, nos afastamos de Ti. Te pedimos perdão, Senhor, em Jesus, não confiando em nossos méritos, tentando colocar aqui porque fizemos isso, mais orações, mais leituras bíblicas, mas porque Jesus, somente pela justiça dele, é que nós somos aceitos diante de Ti. Amém, Senhor. Então, rogamos as Tuas misericórdias em Jesus, que abençoe esse momento, Pai, que possamos cantar em espírito e em verdade canções, lermos a Bíblia e sermos ensinados, ouvirmos a Tua palavra pela pregação e sermos transformados, Pai. Que o Senhor seja aquele que preside esse momento, que guie esse momento, seja feita a Tua vontade, Pai. Amém, Senhor. E vá no fundo dos nossos corações aqui e nos mostre mais do Teu reino, um reino de paz, de alegria, que tem lutas sim, é verdade, mas é o Senhor que comanda tudo e não quer que a gente ande ansiosos por nada, como Jesus nos ensinou. Então nos guie, Pai, com o Teu Santo Espírito. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia em mãos e nós vamos ler juntos o Salmo de número 15. Esse salmo retrata uma grande verdade para cada um de nós. Nós não somos cidadãos deste mundo, possuímos uma cidadania celestial. A nossa vida ela é transitória, é passageira aqui. A palavra do Senhor nos instrui através da primeira epístola de Pedro, no seu primeiro capítulo, quando ele saúda aqueles irmãos que haviam sido dispersos por conta da perseguição do Império Romano. Aqueles irmãos estão indo para algumas partes da Europa, da Ásia, aqueles irmãos estão sendo perseguidos e ele diz, olha, aos forasteiros, aos peregrinos da diáspora, ou seja, daqueles que estão na dispersão. Pedro está dizendo, vocês não são desse mundo, nós estamos aqui de passagem, nosso lugar é o céu, é o lugar aonde Deus habita, e aonde Cristo, segundo as instruções que também o evangelista João nos dá no capítulo 14 do seu evangelho, diz que Jesus foi assunto aos céus e foi preparar um lugar muito especial para você e para mim. Então vamos ler agora juntos, a uma só voz, esse Salmo de número 15, na certeza de que ele expressa exatamente o que nos diz o salmista, mas também aquilo que cremos pela fé, não só no que retrata aqui este salmo, mas em outras passagens bíblicas correlatas que confirmam que nós estamos aqui peregrinando de passagem e temos um lugar seguro na glória celestial. Vamos ler juntos então? Nos diz assim o Salmo de número 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade.
O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Quem deste modo procede? Diante de todos os pré-requisitos que lemos, desde o verso 1 ao de número 4, o que procede dessa maneira não será jamais abalado. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, para colocar em prática aquilo que nos instrui a palavra do Senhor sobre o perfil daquele que é cidadão do céu. Não somos cidadãos deste mundo. Embora tenhamos humanamente uma cidadania, somos brasileiros, neste caso, devemos honrar as leis do país, honrar as nossas autoridades enquanto elas forem fiéis a esta lei que nos rege, mas temos uma lei que superintende toda e qualquer regra desta vida. Esta lei é a palavra de Deus, na qual nos deleitamos, na qual confiamos e pela qual vivemos. Vamos então, nesse momento, com esta certeza, cantar louvores ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor com esse primeiro cântico, que diz que hoje é tempo de louvar a Deus. Qualquer tempo, qualquer dia, em qualquer situação, estaremos sempre prontos a exaltar o nome de Jesus Cristo. Louvemos ao nosso Deus.
esse nosso tempo de adoração ao nosso Deus. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, à medida agora em que você vai cantar esse hino muito conhecido. Esse hino seja também a sua oração ao Senhor, seja a sua declaração de confiança, de fé, de esperança no Deus que caminha com a gente em meio à tempestade, em meio à luta, em meio ao luto, em meio às situações mais difíceis. Nós podemos sentir na caminhada com Ele a paz que vai para muito além da forma como possamos imaginar. Esse cântico fala sobre a paz mais doce que podemos sentir e obter no Senhor, em meio à nossa luta, em meio à nossa tristeza. Somos felizes sempre ao lado e com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre
fato, não há felicidade que se compare à alegria de sabermos que somos de Jesus, que pertencemos de fato àquele que deu a sua própria vida em nosso favor, aquele que foi enviado pelo próprio Deus, pelo seu Pai, para nos dar a vida eterna. Este consolo só o cristão pode ter. Essa certeza só o crente em Jesus Cristo pode possuir. Que maravilha! Isso nos alegra profundamente o coração e com essa alegria nós somos consolados. Meus irmãos, eu quero nessa oportunidade trazer palavra do Senhor nesse texto das Escrituras, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao verso 26. É um texto muito oportuno para a ocasião em que nós estamos vivendo como igreja presbiteriana do Meier. Nós tivemos essa semana a promoção, a glória celestial da nossa irmã Marta, nossa irmã querida, a quem com tanto carinho eu chamava de tia Marta. Nossa irmã foi chamada pelo Senhor nesta última quinta-feira, portanto, do dia 20 de agosto. E dia 21, na sexta-feira, anteontem, um grupo de irmãos da nossa igreja, de familiares, estivemos ali no Memorial do Carmo, no Caju, levando o corpo da nossa irmã para ser sepultado. Mas nós, naquele momento, tivemos a alegria de celebrarmos o Senhor pela nova vida que o Senhor concedeu à sua serva. Ali, vários irmãos estiveram presentes, outros tiveram que sair um pouquinho antes por necessidades de trabalho, compromissos particulares, mas a igreja se fez presente. Um grupo de irmãos, a nossa junta diaconal ali estiveram, o conselho também se fez representar pela pessoa do pastor, nosso querido irmão presbítero João Mirês. Outros não puderam estar, conforme disse há pouco, por questões de trabalho e também de cuidado com a saúde. Mas a nossa irmã não foi acometida de Covid-19, não foi por causa disso, já estava bem debilitada, lutando com a sua saúde, mas em nenhum momento nossa querida Marta deixou de ser assistida. Assistida pela sua família, que com muita diligência encaminhou os cuidados médicos. Sua filha esteve ao seu lado o tempo todo e acolheu o último suspiro de sua mãezinha. Sua neta, nossa irmã Ana Clara, também dedicada no cuidado com a sua avó. Meus irmãos, a igreja sente, a igreja fica mexida com essa situação. Mas algo muito interessante aconteceu e eu pude refletir sobre isso. Na sexta-feira, quando estávamos ali, juntos, no momento de celebrarmos e nos despedirmos, foi de rever muitos irmãos, aos quais eu particularmente não via há muito tempo, desde o início do isolamento. E ali eu fiquei refletindo. Deus levou a sua serva ao lugar de refrigério, de descanso, e proporcionou a nós como igreja um momento de estarmos nos cumprimentando, estarmos sorrindo uns para os outros, derramando lágrimas uns diante dos outros, estarmos nos tocando com os devidos cuidados. Os meus irmãos, Deus ele faz assim. Ele tem os seus planos, ele tem os seus propósitos, e os seus propósitos, disse o profeta Isaías, estão muito acima dos nossos propósitos. Os planos do Senhor vão muito acima dos nossos ideais. O nosso Deus, ele não é surpreendido por absolutamente nada, mas ele nos surpreende. Ele é Deus imutável, é Deus santo. Nós acabamos de cantar uma canção, um hino que fala sobre a paz que temos no Deus que nos dá a felicidade.
de andarmos com Jesus. Por isso somos felizes. Agora nós vamos ler esse texto. Eu quero ler o texto para vocês. O texto nos falará sobre a bênção de, seja na vida ou na morte, nós sermos abençoados como esses dois elementos, morte e vida, sendo instrumentos para a glória de Jesus. Vamos ler o texto então? Diz assim a palavra do Senhor, através do nosso irmão Paulo, escrevendo à igreja de Filipos. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Pai bondoso e querido, fala conosco. Nos console, nos anime, nos traga agora o frescor da tua santa e bendita palavra, que traz paz, que nos traz segurança e que nos traz alegria. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, vida e morte, instrumentos de glória a Jesus. A palavra do Senhor nos instrui nessa manhã que o apóstolo Paulo, ao escrever esta epístola àquela igreja a qual ele tanto amava, ele já se encontrava provavelmente no corredor da morte. Ele já estava praticamente de partida, depois de ter servido com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta fidelidade a Jesus e a sua igreja. E aqui, nesta palavra de gratidão e de estímulo àqueles irmãos, ele deixa bem claro a sua situação diante de uma dicotomia, diante da vida e diante da morte. E Paulo, ele vai expondo nesses versículos que acabamos de ler, a situação de saber que existe um mundo
que é o mundo do ideal humano. Mas existe um outro mundo, que é o mundo da realidade de Deus para nós, como seres humanos. Paulo, ele aqui vai expor o seu ideal, mas também ele respeita e compreende aquilo que é real da parte de Deus para com ele. Eu e você procuramos idealizar ao longo da nossa jornada os nossos projetos de vida, os nossos planos. Projetamos as coisas que de fato procuram trazer ao nosso coração o prazer, a alegria, e não há nenhum problema em relação a isso. A questão é que, como cristãos e servos do Senhor, nós acabamos tendo uma visão muito mais aclarada, uma visão perfeita daquilo que Deus de fato tem como realidade da parte dele para nós. Nós podemos projetar aquilo que idealizamos do ponto de vista das nossas carências, dos nossos desejos, mas a última palavra assertiva, perfeita, virá sempre da parte do nosso Deus. É isso que o nosso irmão Paulo está ponderando com aqueles irmãos da igreja da cidade de Filipos. E eu gostaria de destacar aqui 3 rápidas realidades sobre o que Paulo está colocando diante da situação que ele estava vivendo de iminente partida. A primeira realidade, a primeira lição que podemos retirar desse texto está aqui no versículo 13 e versículo 14, 12, 13 e 14. Diz assim, eu gostaria que você relesse comigo os versos 12, 13 e 14. Paulo está dizendo assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornam conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo estava, portanto, declarando aqui que estava em uma situação limitada, limitante, de sofrimento. Paulo estava sofrendo. E a primeira lição que nós podemos tirar aqui desse texto é de que na vida do cristão o sofrimento potencializa o Evangelho. Vou repetir. Na vida do cristão, o sofrimento potencializa o Evangelho. Você percebe que Paulo está declarando que agora, por estar justamente algemado, por estar totalmente privado do contato com o mundo exterior, com seus amigos, com seus irmãos, está sendo imposto a ele um sofrimento atroz. Veja, parece algo humanamente completamente louco, algo fora do comum. Paulo está dizendo, irmãos, eu quero que vocês tenham ciência, que vocês saibam que as coisas que estão acontecendo comigo agora, a forma como estou sendo tratado através de açoites, através de xingamentos, através de a total privação da minha vida, do que eu gostaria de fato de fazer ao estar com vocês, de continuar pregando o Evangelho aí fora. Olha o que está acontecendo. Isso está contribuindo cada vez mais, é o que Paulo está dizendo, para que o Evangelho seja pregado, para que o Evangelho progrida, para que o Evangelho se alastre, esse Evangelho vá tomando capilaridade na vida daqueles que estavam ali, os seus acusadores, os seus ofensores. Eles estão sendo evangelizados. E Paulo não para por aí, ele declara no verso 13 e 14, de maneira, meus irmãos, que as minhas cadeias em Cristo, agora, elas se tornam absolutamente conhecidas diante de toda a guarda pretoriana. Quem era esta guarda pretoriana? Eram aqueles oficiais, aqueles guardas, aqueles componentes de uma milícia muito especial. Era a elite de todos aqueles soldados romanos que estavam no palácio.
Era uma guarda muito especial, não eram qualquer homens. E agora eles estão ouvindo do Evangelho, estão vendo na própria vida de Paulo, através do corpo que está sendo aviltado de Paulo, o que ele tem suportado. O corpo de Paulo, a vida de Paulo, pregam o Evangelho a eles. Diz o versículo 14, e a maneira dos irmãos, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais assombro da palavra de Deus, ou seja, irmãos que estavam lá no palácio, pessoas que já haviam se convertido a Cristo, outros que estavam fora de Roma, em outras partes, que tomavam conhecimento do que Paulo estava suportando por amor a Cristo, do que Paulo estava enfrentando em meio ao sofrimento. Essas pessoas agora estão sendo estimuladas a buscar a Jesus, estão sendo estimuladas a viver mais vida de santidade, de proximidade, de busca intensa do Senhor Jesus. Perceba, meus irmãos, o quanto o Evangelho está sendo potencializado através do sofrer de Paulo. Assim também deve ser na nossa vida. O sofrimento, ele não vai calar a voz do Evangelho através da nossa vida. O sofrimento, ele não bate a porta do nosso coração, da nossa existência, por casuísmo. Há um propósito de Deus. Deus se manifesta a você e a mim também, nos falando, nos tornando sensíveis através de um vale de dor. Quantos servos de Deus na Bíblia, no passado, viveram sofrimentos atrozes, viveram momentos de dor, de angústia, momentos em que seus corpos sofreram, suas almas estavam ali compungidas, apertadas, suas mentes não descansavam diante do aguilhão do inimigo. Em nenhum momento faltou a esses homens e mulheres o cuidado, o consolo, a graça de Deus que o sustentava dia a dia. E quantas pessoas foram alcançadas através desses momentos difíceis na vida de nossos irmãos no passado. Na vida do servo e da serva de Deus, o sofrimento, ele aumenta a intensidade da força do Evangelho, porque é muito fácil dizer que está tudo bem, quando tudo de fato nos vai bem. É fácil nos alegrarmos, sentirmos o alívio, o frescor da nossa existência quando os bons ventos nos favorecem. O hino que nós cantamos há pouco, intitulado Aflição e Paz, nos fala de um empresário, do Dr. Stamford, que perdeu toda a sua família quando atravessavam o Atlântico. E aquele homem de volta para sua casa. Quando o navio chega exatamente no local em que eles haviam afundado, toda a sua família havia naufragado. Ele é tomado de uma inspiração divina e compõe essa poesia, essa bela letra. Porque não há paz mais doce que eu e você possamos gozar em meio às agruras da nossa vida, quando de fato percebemos que estamos com Jesus, estamos em Jesus. É nesse momento que a glória de Deus ela aparece. Aí é nesse momento que mais o Senhor é glorificado. O sofrimento potencializa o Evangelho na vida do crente. Mas em segundo lugar, o corpo do cristão, essa é a segunda lição que eu quero deixar para vocês. Irmãos, o corpo do cristão, na vida ou na morte, deve glorificar a Cristo. Veja comigo os versos 19, 20 e 21. Nos diz assim nosso irmão Paulo: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito que Ele nos deixou, que nos outorgou, me redundará em libertação,
segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E ele conclui dizendo, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O corpo do cristão, na vida ou na morte, deve glorificar a Cristo. Você percebeu a afirmação de Paulo nesse verso 19? Ele diz, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Jesus Cristo, me redundará em libertação. E depois ele vai falando sobre a sua expectativa, sobre a sua esperança. Ele declara que não será envergonhado. E ele diz que Cristo será engrandecido no seu corpo. E ele coloca, isso pode passar por uma questão de vida e morte, quer seja na vida, quer seja na morte. Cristo engrandecido no corpo do cristão. E aí eu gostaria de fazer a seguinte reflexão com você. A palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você já ouviu isso várias vezes. Você sabe disso. A palavra do Senhor também diz através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12. Ele diz que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Paulo também vai dizer que nós devemos utilizar o nosso corpo para honrar a Jesus. Nós não devemos defraudar o nosso próprio corpo. Não devemos pecar contra Deus na utilização do nosso próprio corpo. O nosso corpo, ele possui vários órgãos. E cada órgão deste corpo deve honrar a Jesus. Um dos órgãos pequenos, mas mais perigoso do corpo é a língua. Nós lemos no Salmo de número 15, lemos no início dessa celebração que estamos oferecendo ao Senhor, que aquele que fala mal do seu próximo, aquele que usa de língua mentirosa, aquele que defrauda o seu irmão, esse não entrará no céu. Sabe por quê? Porque ele não tem o perfil de um cidadão celestial. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos confrontar a nossa vida, a nossa existência, com total responsabilidade diante do que nos assevera a palavra do Senhor. O apóstolo dos gentios, o apóstolo do Senhor, Paulo, ele declara aqui que ele não seria envergonhado, por quê? Porque ele saberia utilizar o seu corpo para que Cristo fosse engrandecido, seja na vida ou na morte. Ainda em vida, o que ele fazia? Ele abriu mão de levar o seu corpo para desfrutar de coisas tão belas, de coisas que poderiam trazer a ele entretenimento. Seu corpo não seria exposto da forma como foi a violência, a truculência daqueles soldados romanos. Não foi simplesmente uma opção de Paulo, mas foi o chamado de Deus para a sua vida. Paulo está dizendo que o seu corpo foi, pela graça do Senhor, muitíssimo bem administrado, porque ele por várias vezes declarou em outras cartas que ele era escravo de Cristo, um servo, um doulos de Cristo. Meus irmãos, eu não quero dizer aqui para você, para vocês, que nós devemos exatamente viver como Paulo viveu, porque Paulo foi uma pessoa com um chamado específico, viveu em uma época distinta da nossa. Mas eu e você precisamos estar atentos em relação à utilização do nosso próprio corpo. Como você tem honrado a Jesus através do seu corpo?
o que você vê, o que você toca, do que você fala, com que você tem enchido a sua mente através dos seus ouvidos, do seu olhar. A palavra do Senhor diz aqui para a gente que esse homem, ele entendia que Cristo tinha que ser engrandecido, glorificado no seu corpo, durante a sua existência, durante a sua vida, porque assim ele também seria glorificado na sua morte. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é nós sabermos que temos de Deus a oportunidade, o grande privilégio de recebermos um corpo, para que esse corpo seja mediador. Esse corpo, na verdade, ele é mediação desse caráter espiritual que Cristo está construindo no seu espírito, na sua alma, meu irmão, minha irmã. E aí, o que as pessoas estão vendo por fora, essa casca aqui, a palavra de Deus diz que essa casa é uma casa terrena, é uma casa que se desfará. Mas o que vai permanecer é a essência. Muitas vezes estamos dando valor àquilo que vemos, ao que é externo. Mas aquilo que está dentro de nós, de fato é o que deve refletir a beleza de Cristo. A beleza de Cristo não será vista na sua vida através da sua beleza física. Embora o crente tenha que se cuidar, sim, deve cuidar da sua aparência, cuidar do seu corpo, ter asseio. Mas eu estou falando de uma beleza espiritual. Você poder usar o seu corpo para poder abraçar aquele que está sozinho, aquele que está desolado, servir de consolo, abrir um sorriso para trazer esperança àquele que está abatido, ter uma palavra de edificação, não uma palavra que abata, não uma palavra de murmuração, mas uma palavra inspirada pelo Senhor. Palavra ou palavras que glorificam a Jesus através do bom senso. Língua que não fala jocosamente. Língua que não defrauda o outro. Uma língua que não use de palavras torpes, de palavrões. Como você tem utilizado esse grande bem que o Senhor te deu, que é o corpo. O corpo do cristão, na vida e na morte, deve glorificar a Cristo. Mas em último lugar, eu quero que você veja comigo agora os versículos 22, 23, 24, 25 e 26. Vamos ler juntos então, do verso 22 ao 26, vamos ler juntos a palavra de Deus. Diz assim: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, a última lição que podemos extrair, baseado nesses versos que acabamos de ler, é que a vida e a morte do cristão são iguais perante os propósitos de Cristo, perante os propósitos de Deus. A vida e a morte do crente em Jesus Cristo, ela é igual. Morte e vida são iguais diante dos propósitos de Deus. A palavra do Senhor nos diz através de Paulo, que Paulo já não sabia mais discernir entre uma coisa e outra,
Que dúvida maravilhosa, que dúvida santa. Ele diz assim: entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Veja, Paulo ele não está confuso. Paulo não está em conflito. Paulo, na verdade, estava vivendo de um momento tão lindo, tão especial na sua vida. A vida dele havia se misturado com a vida do seu Senhor, com a vida de Cristo. De tal maneira que agora ele estava convicto, por fazer a vontade de Deus, que o viver de fato era Cristo e o morrer era ganho, era lucro. Na verdade, o morrer também é Cristo, porque seja na vida ou seja na morte, o servo de Deus, a serva de Deus, ela vai servir sempre de propósito para que a glória seja dada ao Senhor, para que ela atenda, para que essa pessoa atenda aos decretos, aos propósitos divinos. Irmão, irmã, nós não estamos aqui nesse mundo para servir a nós mesmos, aos nossos desejos, às nossas vontades. Nós precisamos aprender a morrer para nós mesmos, porque quanto mais nós nos alegramos em Deus, mais nos satisfazemos em Jesus Cristo, mais Ele também se satisfaz em cada um de nós. É isso que a palavra de Deus nos instrui. Paulo está dizendo para a gente que seja de um lado, da vida, do outro, a morte. Ele estava constrangido. Ele tinha um desejo, de fato, de cessar todo aquele seu sofrimento e partir para estar com Cristo, mas ele declara aqui, por causa de vocês, ele está dizendo isso àquela igreja. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas estar com vocês é mais necessário no momento. E não é necessário porque eu quero, é necessário porque eu tenho consciência que Deus quer, porque Deus vai me preservar a vida ainda por um tempo, para que eu possa continuar pregando, estimulando, levando vocês ao pleno conhecimento de Cristo. Meus irmãos, nós viemos a este mundo com um propósito. E esse propósito, quando for cumprido cabalmente, integralmente, nós estaremos para sempre com o Senhor. Não há diferença entre morte ou vida. É isso que Paulo está mostrando. Tudo se funde num plano só. Até porque Deus é Deus tanto de vivos quanto de mortos. Para Deus, a vida e a morte, elas não existem nesse plano da nossa humanidade, porque ele não experimentou e não experimenta isso. Na verdade, o único momento em que Deus experimenta o que é viver como vivemos e morrer como morremos é quando ele se misturou entre nós, quando ele pisou nessa terra, pisou nesse planeta. Diz Paulo lá no capítulo 2 da carta aos Filipenses, essa mesma epístola, um pouquinho mais à frente, que Cristo Jesus, a exata expressão do Deus Pai, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, ele rompe o véu da história e vem descendo habitar entre nós. Deus, de fato, sabe o que é o sofrimento. Deus viveu nesse mundo com um corpo como o nosso. Deus experimentou da morte que nos mata fisicamente. Mas há uma palavra de alento, há uma palavra de vitória, há uma palavra de encorajamento, de alívio para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós, assim como Paulo afirma, temos que nos gloriar em Cristo Jesus por causa dos seus propósitos. Porque o que eu e você estamos fazendo aqui é para o progresso, é para a alegria, o gozo, como diz aqui o verso 25, da fé dos nossos irmãos. Não podemos pensar só na gente, eu não posso pensar só em mim,
Eu não estou vivendo essa vida para atender somente as minhas expectativas, as minhas demandas. Eu estou aqui para cumprir o plano de Deus, para ser o abraço de Deus, para ser o sorriso de Deus, para ser o envolvimento de Deus, o carinho de Deus, a voz de Deus para a vida do seu povo. Você foi chamado por Deus para isso também. Nós somos, na verdade, aqueles que vão reproduzindo a vida, a obra de Jesus. Somos a igreja para esse mundo perdido, para esse mundo sem esperança. Ah, querido, na vida do cristão, o sofrimento vai, de fato, potencializar o Evangelho. O corpo que Deus te deu, que te concedeu, na vida ou na morte, vai glorificar o Senhor. A vida e a morte a qual estamos sujeitos neste mundo são iguais perante os planos eternos, perfeitos de Deus para cada um de nós. Gostaria que você abrisse lá em Romanos 8, versos 8 e 9. Romanos 8, versos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode ler junto comigo esse texto, Romanos 8, versos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Leia comigo o verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor diz que o nosso corpo já não é mais o corpo do pecado, porque está justificado por Jesus Cristo. Nele temos essa esperança. Nele temos não a condenação, nós temos a vida. Nele não seremos envergonhados. Nele nós temos a salvação. Eu li agora recentemente que uma moça estava trabalhando num supermercado e ela foi repor algumas mercadorias numa determinada seção do supermercado, quando de repente ela bateu com o carrinho numa prateleira. E aquela era uma prateleira de louças, de copos. Então pratos, copos, travessas foram ao chão, quebraram-se. De repente, a multidão se aglomerou em volta daquela moça, daquela funcionária, daquela rede de supermercados, e ela, tentando catar os cacos que estavam ali no chão, acabou se ferindo, se cortou. O colega dela de trabalho se colocou ao lado dela com uma caneta e começou a anotar o código de barra de todos aqueles produtos que haviam sido danificados. E aquele rapaz dizia para ela: olha, agora, você viu o que aconteceu? Você vai ter que pagar tudo isso. Olha o prejuízo que você teve. Aquela moça cabisbaixa catava todos aqueles cacos, a sua mão sangrava, quando de repente um outro homem se colocou ao lado dela e disse para ela com a voz muito tranquila: deixa tudo isso aí. Vai até o departamento médico se cuidar, porque nós temos seguro para tudo isso aí. Já está pago. Vai, levanta, segue. Aquela moça então se levantou e foi ao departamento médico se cuidar. E percebeu-se que aquele homem que estava do lado dela, que trouxe aquela palavra de ânimo, estava com um crachá e no crachá estava escrito gerente. Queridos, assim é a nossa vida. Por conta do pecado, um dia a nossa vida também ficou aos cacos. Mas
Jesus Cristo, Filho de Deus, se colocou ao nosso lado e Ele foi catando cada um dos nossos cacos, nos amou, nos perdoou, nos fez uma nova criatura e disse para você e para mim: ei, levanta, segue o caminho, eu estou com você. Assim é esse Deus que vai usar da nossa vida e da nossa própria morte quando ela chegar, como instrumento de glória para o seu nome. Seja feliz como cantamos, ao lado daquele que é a sua viva esperança, Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler todos juntos esse texto que está na tela para a gente? Leamos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Dependemos da sua vontade. Quando morrermos, iremos estar com o Senhor. Por isso, tanto na vida como na morte, pertencemos ao Senhor. Foi para isto mesmo que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor das nossas vidas, quer vivamos, quer morramos. Eu deixo com vocês essa imagem, a imagem da nossa querida irmã Marta. Lembre-se desse sorriso, é esse sorriso que vai ficar nos corações daqueles que a amaram nesta vida, que a conheceram nesta vida, ela que foi fundadora, juntamente com a sua família, da nossa querida Igreja do Meier. Sempre doce, alegre, animada, espirituosa, brincalhona, aquele jeitinho de futucar a gente, recebendo a gente na sua casa, sempre com muita alegria e sempre fazendo o melhor. Comidinha gostosa, um jeitinho sempre carinhoso de estar conosco. Nossa irmã está com Cristo. E nós nos alegramos, apesar da saudade, de saber que um dia nós estaremos com ela e com tantos outros que nos deixaram nesse período. Eu sei que você, meu irmão, minha irmã, que não pôde estar na sexta-feira ali para abraçar a Mônica, a Ana Clara, o tio Daniel, a tia Thalita, os familiares. Eu sei que você não pôde por limitações mesmo, de compromisso, de trabalho, até no cuidado com a sua saúde. Nós louvamos a Deus pela sua vida, porque você, de onde estava, esteve orando também pela nossa querida irmã Marta. Mas Deus, quer na vida ou na morte, como vimos nessa manhã, Ele cumpre os seus propósitos para conosco. E as lágrimas que derramamos não são lágrimas de tristeza, mas de alegria. E nos lembramos que existem lágrimas de alegria, porque Jesus disse: bem-aventurado aqueles que choram. Bem-aventurados aqueles que choram. Então o nosso choro é um choro de alegria, de felicidade, e somos felizes por isso, porque o Senhor recolheu para si a sua serva, e ela agora está desfrutando da bênção, como Paulo e tantos outros ao longo da história, de poder descansar no Senhor, de viver esse novo estágio, uma nova vida com o Senhor. Por isso eu quero que você reflita nessa manhã sobre a brevidade da sua vida. A sua vida, ela vale mais do que o tempo que você tem investido em muitas coisas que às vezes não estão de acordo com o propósito de Deus. Precisamos refletir em darmos mais para o Senhor, em servirmos mais ao Senhor, em amarmos mais ao Senhor, amando mais os nossos irmãos, sendo pessoas mais piedosas, santificando mais a nossa vida, porque a vida, ela é como um sopro. A Bíblia diz que é como um conto ligeiro, e vai valer a pena cada segundo que vivemos aqui, se de fato a nossa vida for vivida conscientemente, como Paulo viveu, como nossa irmã Marta viveu. Vivemos conscientemente de que estamos servindo a Cristo, que a nossa vida aqui é uma passagem. Por isso, meu irmão, minha irmã, cumpra
a missão que Deus lhe deu. Viva para a glória do Senhor. Queridos, nós queremos concluir nosso encontro chamando a sua atenção para os eventos, as dinâmicas que temos ao longo da semana na nossa igreja. Os nossos pequenos grupos continuam acontecendo como lugar de refrigério, ponto de encontro, mesmo que virtual, para os nossos irmãos, para que uns abençoem os outros, para que sejam edificados uns aos outros. Também, queridos, nossas reuniões de oração estão sempre acontecendo nesses dias, segundas, quartas e sextas. Temos uma sala de oração online, então cadastre-se, entre em contato com a nossa secretaria e ore junto com seus irmãos. Como tem sido consolador, encorajador esse tempo de oração. Nossos estudos bíblicos prosseguem às quartas-feiras. Na quarta-feira passada subimos ali um conteúdo de vídeo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com uma mensagem do reverendo Ronaldo Lidório, por conta de que esse mês estamos celebrando o mês de missões. Que palavra abençoada! Então, quarta-feira, 19h30, estaremos juntos. Continue fazendo a sua contribuição, a sua oferta de amor, dedicando seus dízimos ao Senhor através dessa conta que temos no Banco Itaú, porque é da fidelidade da igreja a Cristo Jesus, do amor que a igreja tem por Ele e pela obra que Ele nos dá a fazer, é que a igreja continua firme com seus propósitos de manutenção da casa de Deus. Então, contamos com a sua ajuda, com a sua contribuição e com a sua oferta de amor, para que não falte um mantimento na casa do Senhor. Nós vamos estar finalizando agora com uma palavra de oração, mas lembrando a vocês que temos nesta semana alguns aniversariantes. No dia 24, portanto amanhã, nossa irmã Edna de Jesus Rodrigues, querida irmã Edna, um grande beijo da sua igreja. Que Deus te abençoe. Amanhã nossa irmã estará completando mais um ano precioso de vida. No dia 28, o Rafael Nascimento também vai estar completando mais um ano. Deus abençoe, Rafael, tão pequenininho, que Deus te abençoe, meu querido. Também dia 29, a Cleide de Araújo, nossa irmã Cleide, que Deus abençoe, que Deus continue conservando você com saúde, com vida ao lado da sua preciosa família. Dia 29, então, nossa irmã Cleide. Também as famílias no altar, vamos estar orando essa semana pelos nossos irmãos Lorival e Eunice, pelo Paulo, pela Mara, pela Sofia, pela Leuzi. Deus abençoe vocês aí na bela região de Mendes, também pelo Sérgio, a Cleuba e o Carlos Eduardo. Deus abençoe Sérgio, Cleuba, Carlos Eduardo. Vamos estar orando então por essas famílias também. E continuando a orar pelo consolo divino para a nossa querida irmã Mônica e a Ana Clara, que conviveram e conviviam diretamente todos os dias com a nossa irmã Marta. Agora, o convívio é com a boa lembrança, as boas memórias. Que Deus fortaleça teu coração, Mônica, o teu também, Ana Clara. A vida da tia Marta foi muitíssimo abençoada pela vida de vocês duas. Vocês realmente a amaram de uma forma muito especial. Tio Daniel, tia Thalita, que Deus esteja consolando o coração de vocês também, como irmãos preciosos da nossa querida tia Marta. Vou pedir a Meire que conclua esse tempo do nosso encontro, do nosso culto, orando pelos pedidos que estamos nesse momento fazendo, tanto pelos aniversariantes, quanto também pelas famílias no altar e pelo consolo divino para a vida preciosa de nossas irmãs Mônica e Ana Clara. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Deus, por mais essa manhã. Obrigado pelo privilégio que tivemos de te cultuar, de ouvir a Tua palavra, de sermos edificados e fortalecidos na fé. Nos ajude, Senhor, a cumprir os Teus propósitos na nossa vida. Queremos ser servos segundo o Teu coração. Queremos te glorificar com o nosso corpo, com a nossa mente. Queremos realmente, Senhor,
te glorificar com tudo que fazemos. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos Amém, ajude. Jesus. Também queremos colocar a vida destes nossos amados, Amém, que Senhor. durante esta semana estarão aniversariando. Obrigado a Deus porque Tu tens sustentado a vida da irmã Edna, a vida do Rafael e a vida da irmã Cleide. Ó Deus, renova, dá saúde, dá paz ao coração, que eles possam ser realmente fortalecidos pelo Senhor. Amém, Senhor. Também colocamos as famílias no altar, dos irmãos Lorival e Eunice, pelas famílias também dos irmãos Paulo, Mara, Sofia, Leuzi, do Sérgio, sua esposa e o Cadu. Ó Deus, abençoe essas famílias queridas, que eles também possam durante essa semana Amém, Senhor. sentir a Tua paz, sentir a Tua presença. Guarda-os, ó Deus, livra-os de todo mal, que os seus lares haja alegria, haja paz, haja refrigério do Senhor. Amém, Senhor. Que o Senhor possa estar realmente sanando todas as necessidades desses nossos amados, Senhor. Amém, Senhor. E agora, em especial, mais uma vez pedimos pela família da Mônica, da Ana Clara, do tio Daniel, da tia Thalita, dos sobrinhos, dos parentes em geral, da nossa querida irmã Marta. Ó Deus, consola essas vidas como o Senhor já está consolando. Amém, Senhor. Fortalece a fé dos teus filhos. Amém, Que Senhor. eles possam trazer à memória aquilo que traz esperança. Amém, Senhor. Obrigado, a Deus, porque Tu tem também consolado a Tua igreja, aqueles irmãos que conviveram com a nossa irmã Marta. Ó Deus, continue dando à Tua igreja, nesta manhã, a Tua paz, o Teu refrigério, o Teu consolo. Obrigado, Deus, por esse dia, que nos alegremos no Senhor. Amém, Que a Senhor. nossa alegria seja o Senhor, que a nossa força é o Senhor. Amém, Em Senhor. nome de Jesus, amém. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e eterno Pai, o poder, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas até o dia que estaremos para sempre com Ele, na glória eterna que Ele nos foi preparar. Amém. Queridos, fiquem em paz, um bom almoço. Até logo mais, às 18h30, quando voltaremos a celebrar o Senhor Jesus como igreja amada do Senhor. Também quero deixar aqui o registro da minha gratidão, da gratidão da nossa igreja, pela vida do nosso pastor emérito, reverendo Eli Gonçalves, que esteve conosco, assistindo a família no dia de sexta-feira, lá no Memorial do Carmo, nos trouxe uma palavra no final muito abençoadora, emocionante, e ali nosso querido pastor emérito transmitiu o carinho da igreja à nossa querida família, da Mônica e de Ana Clara, do tio Daniel, da tia Thalita, enfim. Muito obrigado, reverendo Eli, por estar presente conosco, sempre nosso grande amigo e pastor da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique em paz, fique bem.